Começar o Bitcast nessa porra. Vai. 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 Atenção! Dentro de 5 segundos, assista ao último pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, companheiros e companheiras, como vocês estão? Então, como eu diria, eu queria muito participar desse Bitcast, mas eu tenho um compromisso inadiável em Curitiba. Seu Sérgio Moro quer bater um papo comigo, mas na próxima eu estarei aqui, tá bom? Abraço, pessoal, viva a revolução! Que pena que ele não pode Que participar. pena, cara. Que Ia ser uma pena. contribuição muito boa. Aliás, eu queria a Dilma aqui no podcast. Isso é engraçado. Cara, já pensou que a Dilma falaria num podcast sobre criptomoedas? Acho que ela falaria que o Bitcoin tá na nuvem, mas que essa nuvem, ela Fica no apesar céu. de ser uma nuvem, ela não é uma nuvem, mas quando deixa de ser uma nuvem, volta a ser uma nuvem, entendeu? Acho que ela falaria assim: o Bitcoin é uma tecnologia. E como toda tecnologia, ela envolve custos. E ele tem custos porque é uma tecnologia. E se é uma tecnologia, Se é uma tecnologia, custos. tem custos. Logo, Exatamente. é uma Logo, tecnologia que tem custos. exatamente. Não é de graça. Exatamente. Falou muito bem. E lembra muito a imagem que a gente tem de infância, que é uma criança com cachorro, né? Que bosta, cara. Rapaz, agora falando mais ou menos sério, né? Sou Rafael Mota, apresentador dessa bodega. Hoje estamos com o senhor Jansen, senhor Guin e, finalmente, Estagiário. senhor Fernando Américo, vulgo Fernando Chen, vulgo novato, vulgo. Fernando Chen. Tá Fernando certo. Chen. E aí, Fernandão, como é que tu tá, meu camarada? Tô bem, velho. Tô meio sumido aí, muita coisa pra fazer, muita coisa aparecendo pra fazer, acumulando tudo. Mas Oxe. tô aqui, tô presente finalmente. Show de bola. Não, o bom é tá todo mundo junto, né? E é difícil botar a tua carcaça aqui pra gravar nessa bodega, né? Pelo amor de Deus. Gente, então vamos à, entre aspas, pauta de hoje, que a gente vai falar, na verdade, sobre alguns assuntos mais delicados, né? Um que a gente, curiosamente, não abordou ainda ao longo desse tempo, que é a questão da queda do Bitcoin, né? Quais os motivos que levariam a essa queda toda do Bitcoin? Questão do George Soros agora tá entrando na brincadeira, né? Se eu não tô enganado, o George Soros ele não era muito favorável a criptomoedas no passado, não, né? Isso ele só criticava. Eu acho que isso daí é síndrome daquele outro cara lá, esqueci o nome agora. Da Goldman. Não, da Goldman não, daquele É outro. o- O outro. É o Jamie Hedman. Não. É, o Jamie da. É Jamie Dimon. É, o Jamie Dimon, sei mesmo. É da JP Morgan. Isso, o cara da JP JP Morgan. Exatamente ele. Acho que é síndrome da JP Morgan, isso daí que tá na cabeça do pessoal. Fala mal, aí quando termina de cair, aí os caras, não, o Bitcoin é fantástico, eu vou entrar no jogo. Por que o Jorge Soros ele tá entrando agora no jogo? Porque, na minha opinião, o Bitcoin ele tá prestes a terminar com a tendência de baixa dele, que tá tanto tempo aí se estendendo. Mas por que, Rafael, você acha isso? Você tem alguma análise técnica aí que você queira contribuir nesse episódio? Rapaz, eu fiz 2 análises recentes no blog da Escola do Bitcoin. É só acessar lá, pessoal, escoladobitcoin.com/blog. Tem lá a guia análise técnica, eu lancei 2. Jabá. Uma Falta delas é uma visão otimista do Bitcoin e a outra é uma visão pessimista do Bitcoin. Por que uma visão otimista e uma visão pessimista? Vai vir o cara e vai falar assim, porque se cair você tem uma desculpa, se subir você tem outra. Não.
Se você faz análise técnica, você sabe que, por mais que o mercado ele siga padrões e muitas vezes aqueles padrões batam, tem 3 análises técnicas aí que consecutivamente bateram certinho no ponto. Não é achismo, é um mecanismo que funciona. Quando você está num mercado como hoje do Bitcoin, você tem realmente a possibilidade de, ou você vai ter uma queda vertiginosa, ou você vai ter uma subida vertiginosa também. Tem até um analista que eu gosto muito, que é o Rodrigo Cohen, que ele trabalha hoje fazendo algumas análises para Infomoney e tudo mais. Ele tem um canal no YouTube muito bacana também sobre análise gráfica, que eu acho muito legal. Que ele tem uma previsão de que o Bitcoin deve chegar nos próximos meses a 15 mil dólares. Por causa de uma ferramenta que ele utiliza, que é o Fibonacci avançado, que ele falou, o mercado agora ele fez um formato de M, eu tô falando bem sinteticamente. O mercado ele entrou numa tendência de baixa, ele formou um M bem avantajado e aparentemente ele estaria chegando no final desse topo duplo que se formou e ia formar um W, que seria um fundo duplo, que é reverter a tendência de baixa para alta. Então, nesse caso, se a teoria dele estiver certa, o mercado pode vir a bater até 15 mil dólares no longo prazo. Porém, existe uma outra visão do mercado que deve ser levada em consideração, que é a de caso o Bitcoin não consiga ultrapassar essa barreira dos 7 mil dólares que ele está com tanta dificuldade de ultrapassar. E nesse caso, se não houver força compradora suficiente para estourar esses 7 mil dólares para cima e se manter acima dos 7 mil dólares, existe sim uma boa possibilidade do Bitcoin cair para a casa dos 4.000, 3.500 dólares no longo prazo também. O lado bom disso, que tudo tem que ter um lado bom, né? O lado bom disso é que se ele chegar a 3 mil dólares, 3.500, 4 mil dólares, é praticamente seguro você afirmar que ele vai chegar na segunda e última grande tendência de baixa do ano. Seria como se fosse a terceira onda de Elliott descendente, que ele faz um A e o B e agora está formando o C. Se o C se confirmar até essa casa, tecnicamente é a última grande queda do ano. Se isso acontecer, chegar a 3.000, 3.500, 4 mil dólares, eu ouso dizer que seria um excelente momento de compra, né? Mas, como eu falo, hoje você pode ter todo tipo de cenário. Você pode ter um cenário que o Bitcoin vai disparar, você pode ter um cenário que o Bitcoin vai despencar completamente. Na análise que eu fiz no blog, consta isso de uma forma mais clara, porque eu não vou entrar em tecnicidades, ficar um troço chato, até porque não é nem o propósito nem o formato do podcast. Mas, a princípio, fiquem avisados. Se estourar muito acima de 7 mil e não voltar à casa dos 7 mil, ficar nessa briga de foice que está agora, a possibilidade do mercado é de ascensão. Se ele descer, ficar abaixo dos 7 mil dólares por muito tempo, a chance realmente é muito grande de ele alcançar abaixo dos 4 mil dólares. E se chegar nesse ponto, excelente momento para fazer o famoso buy and hold, né? Que eu até sacaneio o Jansen, porque é o que ele mais faz, né, Jansen? Eu sou Bitcoiner raiz, né? É o raiz, né? O negócio é Hodler, é o Hodler. Minha moeda é o Bitcoin. E não esquecendo também que se a moeda chega a um preço muito baixo, a gente também não pode esquecer do que é o cerne do Bitcoin, né? Para que o Bitcoin serve, porque o Bitcoin foi feito e tal. Não é simplesmente um ativo que foi criado assim, sem propósito nenhum, certo? O Bitcoin tem muito propósito e às vezes a gente ouve algumas pessoas falando aí, não, mas espera aí, se chegar a 4 mil, chega a zero, vai zerar, Bitcoin não vai valer nada, né? Isso não é verdade. Claro que não. Qualquer coisa tão importante quanto o Bitcoin vale alguma coisa e, em primeiro lugar, o Bitcoin ele não vai acabar. Ele realmente não vai acabar. Uma forma de você analisar isso, você pode pensar assim, eu não conheço muito bem, né, sobre Bitcoin, não sei mais ou menos como é que funciona e tal. Eu não sei julgar se o Bitcoin pode ou não acabar. Então veja assim, bancos enormes não costumam cometer tantos erros, até porque eles normalmente operam aí com bilhões, se não trilhões de dólares, certo? Então, qualquer erro que eles cometem, qualquer erro de julgamento que eles cometem, com qualquer tipo de investimento que eles fazem parte, eles perdem muito dinheiro.
Veja só onde os bancos estão indo. Bloqueando conta, fechando o cerco. Exatamente, quer dizer, tem banco percebendo, opa, peraí, esse negócio de criptomoeda, Bitcoin, tá tão grande, mas tão grande, e tem um potencial para ser tão maior, que realmente acaba sendo complicado manter os nossos serviços, serviços do banco, né, competitivos com as outras pessoas. E isso é uma coisa interessante, porque o JP Morgan e o Bank of America falaram, não sei se em 2018 ou 2017, não lembro, mas eles disseram que as criptomoedas podiam forçar esses bancos a terem despesas enormes para garantir que aqueles produtos e serviços que são oferecidos pelo banco continuem sendo competitivos. Exatamente. Os bancos estão com medo, até porque, assim, eu falo mais voltado pro caso do Brasil, que eu até comentei com as meninas num podcast que a gente gravou, o pessoal da Original Mar e tudo mais, que os bancos no Brasil, você vê Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco, todos esses bancos, eles têm contas publicitárias caríssimas com os principais meios midiáticos. E os meios midiáticos, o que eles estão convenientemente falando? Porque o Bitcoin caiu muito, o Bitcoin estava $20 mil em dezembro, agora ele está batendo 6 mil e pouco, o Bitcoin é uma bolha, só fala das coisas negativas do cliente deles, que é claramente contra e que está planejando fazer uma sabotagem com criptomoedas. Entendeu? É claro que tá havendo uma sabotagem no mercado para tentar mitigar o crescimento do mercado de criptomoedas, o que eu acho que não vai dar certo. E tentar impor serviços que não são tão bons assim, né? Só para os bancos ganharem mais dinheiro. Pô, é uma estratégia, né? Não é uma boa estratégia. Não é, não. É péssima. Até porque eles estão quebrando o livre-arbítrio das pessoas de investir no que elas quiserem e num ativo que não é um crime de você operar. Não é criminoso você utilizar criptomoedas. Jansi, tu falou que ia trocar uns 5 minutinhos de palavras. Era sobre o que, cara? Que a gente discute pauta, mas pra variar eu não lembro de nada. Então, eu queria complementar o que você falou sobre aquela do Bitcoin. Então, um desses motivos, segundo pesquisas de um analista, né, de uma dessas agências financeiras dos Estados Unidos, uma das principais agências, né, ele acredita que essa queda nas criptomoedas é devido à declaração de ganhos na Receita Federal Americana, ou seja, assim como a gente aqui está na época de declarar imposto, lá também, nos Estados Unidos. E muita gente negocia Bitcoin lá. Então o que acontece? Existe uma pressão de venda resultante das vendas relacionadas a criptomoedas. Ou seja, as pessoas... o total de imposto que será pago por causa das criptomoedas é de 25 bilhões de dólares. Isso estão devendo. Isso está no relatório dele. Exatamente, ou seja, as pessoas tiveram ganho sobre capital, todas as pessoas que investiram, suficiente para pagar 25 bilhões em impostos. E também moedas oriundas de airdrops, né? De negociações e gastos de todo tipo em exchange, tudo isso é tributável. Por isso, assim como lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil você também precisa declarar seu ganho sobre o capital, e por isso que a gente lançou uma consultoria personalizada lá na Escola do Bitcoin. Se vocês quiserem mais informações, é só acessar lá, que isso é fundamental, né? Você não é assim, eu tenho Bitcoin, eu sou anarquista, não vou declarar nada. Tá, mas o dia que você, sei lá, multiplicar seu capital aí por 1.000, por 2.000%, você vai querer tirar um pouco, né, para usufruir, assim, de alguma coisa. Então, vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Exatamente, vai comprar uma casa e um carro. Você vai justificar o dinheiro de onde? Não tem jeito. A gente fez um post lá completar, só vou botar aqui o link na descrição. Porque a gente vê muita adolescente, muita gente nova, que dá risada quando a gente publica alguma coisa sobre declarar capital em criptomoedas e tudo mais. Gente, entendam uma coisa. Uma hora ou outra, quem não declarar imposto em cima de criptomoeda vai ter problema. Americanos já estão tendo problema. Vocês gostam de pagar imposto? Não. Eu gosto de pagar imposto? Claro que não. Eu não vejo retorno no que eu faço. Mas tem que
Entendeu? Você não vai pagar imposto em criptomoeda postando quanto você tem em bitcoins. Assim, eu tenho 10 bitcoins, o governo vai pegar tantos por cento dos meus bitcoins. Não. O governo não vai pegar dinheiro de você por você declarar bitcoins. Ele vai pegar seu dinheiro a partir do momento em que você liquidar, que você realizar o teu lucro. Ou seja, você teve lá os seus bitcoins. Como aconteceu com muita gente. O cara teve um lucro de 1000%, 2000%, 3000% com bitcoin. Ele quer liquidar aquilo, ele quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa. Cara, a Receita vai falar, de onde é que tá vindo esse dinheiro? Até mesmo, digo mais, Rafael, complementando aí, falar comprar casa. Até mesmo o caso de você comprar uma casa, como já aconteceu aqui no Brasil várias vezes, a gente tem inclusive um portal, classificadosbitcoin.com, que tem mais de 100 casas anunciadas, ou seja, as pessoas vendem casas por Bitcoin e por Ethereum ou outras criptomoedas. Isso é comum. Já vi pelo menos umas 10 negociações de casa e carro que foram trocados, né? Toma aqui um Bitcoin, me dá aqui sua casa. Só que mesmo até isso você precisa declarar, porque vai precisar declarar de onde veio, né? Então você está trocando um ativo por uma casa. Então você precisa declarar esse ativo, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Não tem como. Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro com Bitcoin, pode ser um ativo não financeiro, mas é um ativo. Tem que declarar. Senão a Receita vai falar, te deu o carro de graça? Não. Mas assim, a gente vai abordar esse assunto melhor numa live que a gente vai fazer. Então, se você quiser ficar ligado nisso, é só entrar lá no site da gente, escoladobitcoin.com ou escoladobitcoin.com/blog e ficar ligado lá. Ou você pode comentar aqui embaixo também com o seu e-mail, que aí a gente vai avisar para você do lançamento da live. Exato, então, e agora também no YouTube tem um canal Bitcast, é só colocar lá Bitcast, que na mesma hora vai cair o canal para vocês. Isso, youtube.com/bitcast, pode colocar lá, nosso canal agora, todos os episódios vão estar disponíveis lá também. Exatamente. Então essa questão da queda do Bitcoin, o Gwyn, o rapaz da Banana Rafael, Coin... tem mais, só para adicionar aqui. Adicione. Eu acho, não só a minha opinião, na verdade essa opinião é do analista, mas eu também concordo com ele, que quando passar essa temporada de declaração de criptomoedas lá nos Estados Unidos, em que todo mundo, para poder declarar, tá tendo que liquidar, né? Eu vou pagar, sei lá, 3 mil reais de imposto, eu preciso tirar esse dinheiro de algum lugar, e muitas vezes as pessoas tiram das criptomoedas. Então é por isso que está vendo essa liquidação alta. Então, depois que passar essa época, que é no final de abril, provavelmente o preço vai voltar a subir. Então fique ligado. No máximo, comecinho de março já deve voltar a subir, né? No máximo até comecinho de maio deve voltar a subir. O Banana Coin, tá aí? Fala aí. Cara, desculpa, não resisto. Na tua opinião, Gwyn, assim, falando de uma forma não técnica, como eu falei, mas de uma forma mais fundamentalista, o que você acha que foram os motivos principais, quais os motivos principais pro Bitcoin ter enfrentado esse momento de queda tão forte, assim, até um pouco mais acentuado do que do ano passado? Eu acho que é um pouco as pessoas começaram a acreditar demais em dezembro do ano passado, quando deu aquele boom, né? E agora elas perceberam, opa, peraí, não é bem assim, né? Eu investi o meu dinheiro, sei lá, o dinheiro da minha aposentadoria, o dinheiro que eu tava guardando por muito tempo nas criptomoedas, no Bitcoin, acreditando que ele iria manter aquele ganho lá. Por isso que é bom avisar as pessoas, ganhos passados não implicam em ganhos futuros. Exato. As pessoas viram ali ganhos passados, pensaram, opa, peraí, 900%? Eu quero isso aí também. Vou colocar 10 mil reais. É tudo que eu tenho, 10 mil reais. Não é exatamente assim, né? Não subiu mais 900%. Às vezes as pessoas precisam daquele dinheiro, se arrependem, não entendem como a tecnologia funciona e daí ficam pensando, opa, peraí, eu investi no negócio errado, vou retirar meu dinheiro antes que eu perca mais. Ou, esse negócio de Bitcoin não funciona, ele vai a zero, então eu vou tirar todo o meu dinheiro só para não perder, né? É absurdo isso. Eu acredito que seja isso seja um fator importante, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Elas não entenderam o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, por que existem criptomoedas,
e só viram lá, opa, peraí, 900%? Vou investir. Investiram e agora estão, não, peraí, eu não devia ter investido, eu perdi um pouco de dinheiro, eu vou tirar porque eu tô desesperado, eu preciso desse dinheiro. Aí tem Perfeito. E sabe o que eu acho que assusta também enfim, muitas pessoas? Elas saberem que ainda assim elas têm que pagar imposto, que deveria ser um troço óbvio, né? Mas as pessoas pensam assim, criptomoeda? Então eu vou fugir do governo. Não, cara, você ainda faz parte dele. usando cripto ou não. Você tem que declarar o que você tem. Não, eu acho que o brasileiro, em especial, ele não se sentiria tão acuado em declarar criptomoedas se ele visse um retorno no que ele investe, né? Eu falo isso assim, por essa questão de hoje, da prisão do Lula, por exemplo. O cara, ele é condenado na primeira instância, na segunda instância, habeas corpus, no STF é negado, e o cara ainda comete um ato terrorista de ficar preso num sindicato dos metalúrgicos no ABC Paulista. Esse é o tipo de governo que está cobrando imposto de você. Eu sei que isso é horrível, isso é péssimo, mas, cara, esse mesmo governo ladrão, safado, terrorista, ele tem o poder de te prender, tem o poder de congelar teus bens, então tem muito isso. E Bitcoin, eu falo assim, por conhecimento de causa, eu hoje vivo fazendo trade e com os cursos que eu promovo online e futuramente presenciais, inclusive, mas criptomoeda por si só não é garantia de você fazer dinheiro. Tem como você fazer dinheiro com cripto, assim como você tem como fazer dinheiro com dólar, com euro, operando mini contratos de dólar, de euro. Você pode fazer isso. Muita gente faz isso, inclusive. Mas não é garantia de retorno. Sim. Quando você opera, quando você possui. Você vai ter retorno uma hora ou outra, mas nada é no tempo que você acha que tem que ser. Entendeu? E a diferença que você falou aí de operar dólar e tal, a diferença é a burocracia. É muito fácil você abrir conta em exchange de Bitcoin, é muito fácil você poder operar, 5 criptomoedas diferentes, 10 criptomoedas diferentes e tudo isso de forma sem ter muita burocracia, você só enviar no máximo o seu RG, seu endereço de residência e assim, comparado a bolsa tradicional e outras coisas, é um pouco mais, bem mais burocrático que isso aí. Bem mais trabalhoso. E o retorno é menor. Bem menor. Eu até estava comentando com vocês, com os meus alunos e tudo mais, há uns 2 dias atrás eu operei 2 vezes, né, em day trade. O mercado está péssimo de operar, porque ele está muito volátil, tá uma volatilidade perigosa de mexer. Eu fiz, foi quanto? Eu fiz 1,60%. em 2 dias de lucro, que eu trabalho mais no par dólar, né? Porque como eu trabalho como é meu meio de subsistência principal, operação em criptomoedas, então eu opero muito no par de dólar, que é mais seguro de você sair, né? Cara, 1,5% é um lucro muito alto para quem trabalha com bolsa. É muita coisa. Eu conheci um trader que falou assim, caraca, fiz 40% em um ano. Eu falei, já fiz isso em um mês. Pois é. Dá pra fazer, mas, cara, não é certeza. Eu não tô tirando onda da cara do cara, não. Eu falei, cara, dá pra você fazer. Teve mês que eu fiz 50% em day trade, mas não é certeza que você vai conseguir fazer isso. Quando o mercado tá muito, muito perigoso, não dá. Com certeza. Bom, nessa semana aí a gente teve uma alta aí de 3% no Ethereum, né? Uma alta rápida aí do Ethereum. A gente teve uma alta de 3% aí do Bitcoin, em comparação a 20% que perdeu na semana passada. A gente teve aí uma Coinbase anunciando que vai dar suporte ao fork do Bitcoin Cash, né? Ao saque desses forks aí. Acho que Bitcoin Gold também e Bitcoin Diamond, eles anunciaram que futuramente vão dar esse suporte ao saque. Ou seja, se você tinha Bitcoin parado na Coinbase, você vai poder sacar o que foi convertido em Bitcoin Cash, o Bitcoin Gold, enfim.
Vai Bitcoin também... Gold, Bitcoin Diamond. Eu não vou montar minerador, eu vou montar uma mina. É melhor. Bom, e a gente viu aí que a SEC, como é que fala? A SEC. A SEC, né? Vou falar resumidamente. A SEC lá dos Estados Unidos, que é que monitora o mercado todo o mercado financeiro, precisa de autorização dela para funcionar. Ela anunciou que já está iniciando seus procedimentos formais para determinar se as ETFs de Bitcoin serão permitidas ou não. E assim, só para vocês terem ideia, ETF de Bitcoin vai ser muito importante para o mercado, entendeu? Vai trazer investidores institucionais, ou seja, investidor que coloca aí 1 milhão no mínimo, entendeu? São chamados de investidores qualificados, então pode entrar um capital pesado aí. Foi uma notícia muito boa, aliás. A gente teve também contrapartida, notícias ruins em relação a governos, proibições, que foi o Banco Central da Índia proibiu a negociação de criptomoedas e disse que vai fechar todas as contas bancárias que estiverem relacionadas a isso. Que mais? O Irã também, ele bloqueou a ICO do Telegram. Disse que está proibido lá a ICO, né? E agora o Banco Central também do Irã está proibindo a negociação. E a gente teve o que mais aí, gente? Rapaz, eu diria que teve o fechamento de 2 corretoras grandes no Japão. Sim, né? Sim, verdade. Por alegação de falta de segurança. O que eu acho legal, porque o Japão, ele tá fazendo uma regulação que tem que ser feita. Vocês não estão oferecendo segurança suficiente para os clientes? Fecha as portas. Mas o próprio Japão também já emitiu um comunicado. Eles estão estudando uma forma de meio que regulamentar as ICOs, né? Regulamentar no sentido assim, de liberar para a galera fazer o que bem quiser, mas em contrapartida eles vão estar dando uma monitorada ali em relação a fraudes e a golpes e tal, né? Então, é meio que uma notícia meio que positiva, né? Porque aí a galera vai poder fazer o que quiser com as ICOs, assim como já fazem com as criptomoedas, e o Japão vai ficar só dando aquela cobertura de longe para se alguma treta acontecer, ele tá lá para dar um suporte, né? Eu acho que é uma notícia positiva. Exatamente, eu acho isso positivo também. É mais do que da queda. Uma coisa que eu reparo, assim, é aquilo que eu já falei em outros episódios e nunca custa repetir. O mercado de criptomoedas em especial entra muito mais amadores no mercado de cripto do que no mercado tradicional. Às vezes, quando o cara vai operar mini contratos de dólar, por exemplo, normalmente o cara já tem um know-how sobre análise técnica, ele já sabe o momento certo, ou tem como prever o momento certo de compra, de venda. Em cripto, eu reparo assim que a busca por cursos, a busca por informação sobre criptomoedas, ela cai muito quando o Bitcoin está em baixa, quando na verdade deveria ser o contrário, né? A pessoa tem que pensar que a queda é uma promoção daquele ativo digital para poder comprar. Um exemplo perfeito foi quando a gente aqui no Brasil chegou ao valor aí de 70 mil reais cravado, que eu até vendi um pouquinho nesse topo, claro. Mas assim, a gente chegou ao valor de 70 mil cravado. E simplesmente estava estourando o volume em exchanges no Brasil caindo, a Fox caiu. Era o momento que as pessoas estavam mais comprando, ou seja, o momento errado, na euforia. Porque saía em jornal, saía em mídia tradicional que o Bitcoin tá explodindo, tá gerando ganhos milionários, que não sei o que, mas na verdade esse é o pior momento para você comprar, esse momento de hype. Esse momento agora, exatamente agora que a gente está vivendo, que o mercado tá mais ou menos andando reto ali de lado, né? Tá essa incerteza, as pessoas não estão comentando muito, é agora que você tem que estudar e comprar, entendeu? Exatamente, é na incerteza dos outros que as baleias se aproveitam. Exatamente nesse momento. E a gente está vendo isso hoje. Quem está aproveitando exatamente isso que a gente está falando é o danado do Jorge Soros, né? Ele tá. Eu vi até uma chamada de um portal aqui falando assim: Soros engana todo mundo outra vez e se prepara para investir em criptomoedas. Mais uma vez ele engana todo mundo. Era só uma brincadeira tudo isso. O cara falou mal das criptomoedas a vida todinha, mas agora vai investir nelas. Ele tem um poder forte de manipulação do mercado. Ele tem, porque ele é tradicionalíssimo, né, cara? Ele é quase um Warren Buffett
do mercado tradicional. Ele é muito influente. Tem uma outra coisa interessante aqui de compras de exchanges. A Coincheck tinha sido adquirida pela Monex Group. Isso. Pela quantia de 33 milhões de dólares. Muito bem pago. Muito bem pago. Meu Deus do céu. Teve também a compra da Poloniex pela Startup Cycle, que nada mais nada menos quem está por trás, quem investiu pesado nessa Startup Cycle foi o Goldman Sachs. Quer dizer, uma instituição financeira tradicional está por trás, aí, indiretamente ou diretamente, de uma aquisição de uma exchange de Bitcoin pesada, com volume os grande. bancos indo atrás das criptomoedas, né? Exatamente. E uma hora eles vão acabar cedendo, cara. Eu só tô achando que isso tudo é um grande plano governamental para se criar uma criptomoeda estatal. Que nem a Petro tá fazendo, só que talvez de uma forma séria e transparente, né? Ao contrário do que Venezuela tá querendo fazer. A Petro foi engraçado que eles anunciaram que ia usar uma blockchain da Ethereum, depois anunciaram que ia usar a blockchain de outra, o white paper não batia com que eles... Isso. Da NEM. Aí o white paper não batia com essas informações sobre qual o uso de blockchain ia ser e onde é que o token ia ser emitido. E existem teorias de que eles fizeram a ICO, anunciaram tudo sem ter a criptomoeda ainda. Sim, existe mesmo. E ainda tem uma outra coisa. Por eles utilizarem a NEM, eles teriam como futuramente, tendo uma arrecadação boa, uma boa movimentação na moeda deles, eles poderiam converter essa moeda, transferir essa moeda da plataforma NEM para a plataforma do Ethereum. E isso é uma coisa que me preocupa pra caramba. Socialista com controle financeiro em cima do Ethereum, cara, isso daí acaba comigo. Pois é. Isso daí acaba comigo. Eu fico pensando nessa manipulação danada que os governos podem fazer com criptomoedas, que eu acredito que já devem estar fazendo, né? Mas, enfim, é sempre bom a gente estar de olho. Por isso que o aluno... Cara, e é engraçado que muita gente no nosso grupo do Facebook tava querendo investir na Petro, né? Querendo ganhar na volatilidade, né? Sim. Teve gente que... engraçado, né? Teve gente que tava querendo investir na Petro. Na verdade, eu acho que teve muita gente que investiu, tá? E vai tomar um belo de um golpe aí. Ah, já tomou, né, cara? Gente, vamos falar, só para finalizar aqui, que dessa vez o nosso podcast vai ser um pouquinho menor. Vamos falar um pouquinho sobre essa proibição dos anúncios no Facebook, cara. Isso daí me consome a alma até agora. Facebook, Google, Twitter, Snapchat. Todo mundo bloqueando, cara. Um atrás do outro, né? Eles partem do pressuposto de que todo mundo que trabalha com cripto é bandido. Porque não tem outro motivo para você querer bloquear ICOs. Tipo, a gente que trabalha com um projeto sério, a gente não pode porque nós somos tratados como um bandido que rouba os outros. Eles fizeram isso para impedir fraudes, né? Porque muita gente estava usando ICO de moeda que nem existia e tal para conseguir tirar vantagem das pessoas, para conseguir roubar mesmo Bitcoin, Ethereum e tal, moedas que têm valor. E daí o cara vai lá e inventa uma moeda, tipo, sei lá, Gwincoin, né? E daí cobra lá R$1 por cada Gwincoin. Não vale porra nenhuma Gwincoin, certo? Não tem valor nenhum. E o que eles fazem? Eles vão no Facebook, que é uma plataforma enorme, e colocam muito dinheiro lá pra ter alguns anúncios em alguns lugares, ou no feed, ou lateral e tal, para você conseguir chamar pessoas para essa fraude. Só que existe uma regra dentro do Facebook e de outras companhias também, por exemplo, Google, no caso do YouTube, no caso do AdWords e tal, que eles sempre prezam pelos usuários. Então, você não vai ver anúncio de pornografia, você não vai ver anúncio de pirâmide e tal. Por quê? Porque eles tentam, sempre que o cara coloca um anúncio de pornografia ou de pirâmide, eles veem lá, opa, peraí, esse aqui não pode, né? Esse aqui não é legal para as pessoas aqui, ou elas vão, vai ter criança que vai ver pornografia e tal, então não pode, ou vai ter ali, por exemplo,
uma ICO fraudulenta que vai pegar dinheiro dos usuários. E numa tentativa de proteger os usuários do Facebook, do Google, enfim, dessas empresas, essas empresas acabam tomando uma decisão que é meio radical, né? De impedir completamente todo mundo de fazer ICO, né, na plataforma. Por quê? Porque não tem condições do Facebook auditar cada ICO. Não, esse aqui é um ICO bom, é verdade, esse aqui é uma fraude e tal. Então, à medida que está tentando proteger os usuários, é melhor e mais fácil para eles realmente bloquear tudo. Então, é mais fácil, mas ao mesmo tempo acaba não sendo muito democrático, nem em termos éticos muito correto, né? Acaba sendo uma censura, né? É, uma censura. Não é o mais correto. Mas assim, eu entendo aonde essas empresas querem chegar. Mas eu não acho que tem que ser feito dessa maneira. Eu acho que deveria haver uma flexibilização maior quanto a isso. Falando em pirâmide, a MMM Brasil oficialmente morreu. Notícia quente, oficialmente, literalmente, né, Rafa? Literalmente, teve anúncio dos faraós lá no site, falaram... Foi assim mesmo, hoje eles anunciaram que acabou, e até 4 da tarde todos os grupos do WhatsApp relativos ao MMM Brasil iam ser cancelados, né? Porque o cara que acabou com o esquema, ele não vai querer ficar ouvindo reclamação e mimimi das vítimas o tempo todo, né? Então ele cancelou os grupos do WhatsApp já, inclusive até alguns afiliados desse esquema de pirâmide, eles falaram que eles desde cedo já não conseguiam mais assinar o back-office da página. O Sergei Mavrod, né? Sergei Mavrod, isso. Ele morreu, né? Morreu. Saiu a notícia aí. E aí surgiu aí na comunidade dessa pirâmide de MMM que a ideia original não poderia ser continuada sem o nosso líder, não sei o quê. Todo aquele papo, mas todo mundo já sabia que era golpe desde o começo, né? Quase todo mundo, né? Porque eu vi um vídeo de um cara na internet, eu não lembro qual o nome do canal do cara, que era muito engraçado. Ele falou, não, porque eu tenho certeza que esse sistema ele poderia dar certo, mas é porque houve uma falta de interesse dos afiliados e dos grandes por trás do esquema. Eu fiquei, gente, como tem nego otário no planeta? Sabe, como consegue? Mas enfim, vida que segue, né? Pessoal, para finalizar de podcast, né, como é de praxe, temos que fazer um pequeno jabá, né? Começando o jabá, as turmas de abril e de maio para o módulo básico da Escola do Bitcoin já estão abertas. É só você acessar o site escoladobitcoin.com, fazer a sua matrícula, escolher a sua data e o meio de pagamento. E se vocês tiverem interesse, já está aberta também a pré-venda do módulo avançado do curso, que são 5 horas só de análise gráfica, só ensinando a utilização das principais ferramentas de análise gráfica do mercado. O preço é um pouco diferente, né? Porque é um módulo um pouco mais complexo, um módulo um pouco mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é extremamente recompensador para quem quer saber operar nesse momento de mercado hoje, que é de baixa, que na minha opinião é o melhor momento para você operar. Então, rapaz, foi um prazer inenarrável, foi um prazer indizível, foi um prazer embananável estar com todos vocês hoje. Esse bordão, ele ficou imortal, cara da Banana Coin. Queria complementar aqui com o Rafa. Quem ouviu aqui até o final o podcast simplesmente não fechou a aba depois que começou o jabá. Eu queria anunciar que vai ter sorteio de criptomoeda na próxima live. Opa! Não sei qual criptomoeda ainda, pode ser que seja o Waves, mas a gente quer tentar sortear até mais de uma criptomoeda. Então, Dogecoin. Fica ligado não vai na ser data Banana aí. Coin. Não vai ser Banana Coin, não vai ser nada sem valor, não vai ser Mcash, não vai ser Petro, nada desses lixos. Duas Dogecoins. Pronto, então fica ligado que na próxima live tem sorteio de criptomoeda. Pô, Jansen, não fala que Mcash é lixo não, cara. Já compraram até casa com Mcash, pô. Entendi, casa de papel, né? O trocadalho do Carilho. Eu vi o que você fez aí, você seu viu? sacana. Eu vi o que você fez aí. Casa de papel. Quem assistiu? Fantástico. Eu assisti, muito bom.
Então, pessoal, foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje em mais uma gravação desse podcast, dessa bagaça. E só para deixar todo mundo ciente, muito em breve vai ser lançado o episódio só com mulheres no Beatcast. Serei eu apresentando, mais 6 mulheres que entendem verdadeiramente do assunto. E eu acho isso muito válido, porque a gente quase não vê mulher nesse mercado, né? Eu sinto falta de ver mais mulheres no mercado de criptomoedas. A gente tem poucas mulheres atuando nisso. E com todos esses direitos que as mulheres adquiriram ao longo dos tempos, eu acho que as mulheres têm que buscar conhecimento em mercado. É uma coisa que eu vejo mulher atuar muito pouco e que o toque feminino é muito enriquecedor para esse tipo de situação delicada, né, que é o dinheiro. Abraço, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu.